Vamos lá, pessoal, eu vou dar uma repaginada para vocês aí, né? A turma de elétrica e injeção aí da Escola do Mecânico. A gente passou com material aí, né? Tivemos 2 tempos seguidos de aula aí. Mas aí sempre fica aquela duvidazinha, né? Que passa batido de sala mesmo, a gente sabe como é que é. Mas vou deixar um vídeo para vocês aí, pra gente poder absorver melhor esse material aí, para nem estar ajudando vocês. Vamos lá. Vamos falar sobre começar pela lei de Ohm. Então, a corrente é diretamente proporcional ao valor de tensão e inversamente proporcional à resistência. Isso quer dizer o quê? Tá? Vamos entender tópico por tópico. Eu tenho aqui. Se eu tenho aqui um componente, tá? Que ele tem 10 ohms de resistência, beleza? E um outro componente que eu tenho 50 ohms de resistência, a resistência desse componente ela é maior do que esse componente aqui. Então vamos chamar esse componente de R1, igual a gente trabalha na sala de aula, e esse componente de R2, tá? Se eu tenho R1 10 ohms e R2 50 ohms, a corrente aqui vai ser menor. E a corrente aqui vai ser maior. Então, quando a gente compara R1 com R2, a gente sabe pelo valor de resistência, só de olhar, quem é o mais potente, quem é o menos potente. Por quê? Quanto maior a resistência, menor é a potência do equipamento. Quanto menor a resistência, maior é a potência do equipamento. Então, nós já vimos o que é tensão, o que é corrente, o que é potência. Mas vamos recapitular. Tensão, tá? Tensão V, representado por V, seria o que? Como nós poderíamos definir tensão? Força, certo? Que empurra os elétrons, ou também podemos chamar de DDP, como diferença de potencial. Diferença de potencial. Vamos pegar a resistência, tá? Resistência, que é definida por esse símbolo e é nominada em ohms, beleza? Então, o que seria resistência elétrica? É a oposição à passagem de elétrons, beleza? E o que é o I, que é definido em ampere, pela letra A, sigla de letra A, I é nominado em ampere. Como é que a gente vai, o que significa o I, né? Então, o I vai ser considerado fluxo ordenado de elétrons. Então, quando a gente tem esse conceito aqui, a gente começa a entender mais fácil essa questão da lei de ohms, tá? Então, se eu tenho a tensão maior, então, se eu tenho maior tensão, eu tenho maior fluxo de elétrons, eu tenho I maior, certo? Se eu tenho uma tensão mais baixa, eu tenho I mais baixo. Por que elas estão diretamente proporcional? Pelo conceito a gente vê, se V é a força que empurra os elétrons, então se eu tenho uma força forte aqui, se eu tenho uma força que empurra mais forte esses elétrons, então eu tenho um fluxo maior. Então se eu tenho uma força menor para empurrar esses elétrons, então eu tenho um fluxo de elétrons menor. Por isso elas estão
diretamente proporcionais, por isso elas estão ligadas diretamente, conforme disse aqui a teoria, ó. Corrente é diretamente proporcional ao valor de tensão e inversamente proporcional à resistência. Isso aqui nós enxergamos aqui, ó. Então, se eu tenho uma resistência maior, ou seja, se eu tenho uma oposição à passagem de elétrons maior, então eu tenho um fluxo de elétrons menor, né? Então a gente costuma dar esse exemplo aí como fosse uma via, né? Você tem uma via aqui, né? Onde você está circulando os carros aqui, legal, bonitinho. E aqui acontece um funilamento. Então vai ficar difícil aqui para poder passar. Então quando você aumenta a resistência aqui, quando você dificulta a passagem dos elétrons aqui, né? Você diminui o fluxo. Por isso que, quando você tem uma resistência alta, você tem um menor fluxo. Então, indiretamente proporcional a isso. Quanto maior você tiver a resistência no seu circuito, menor vai ser a sua corrente. Beleza? Então, agora a gente vai ver aqui a potência em corrente contínua, tá? Então, vamos só antes de passar para a potência, a gente vai fazer aqui, ó, esse triângulozinho aqui, tá? Conforme nós falamos em sala, e sempre que você for fazer um exercício de análise de circuito, você faz o seu triângulo lá para poder você ficar de boa, entendeu? Não precisar ficar gravando fórmula. E aqui você sabe. Então, se você quiser identificar o valor de tensão, você tem R vezes I, beleza? Se você quiser identificar o valor da corrente, você tem V sobre R. Se você quiser identificar a resistência, você vai dividir a tensão pela corrente e assim você vai obter valor de acordo com o que o problema está te pedindo, beleza? Então vamos aqui para a variação das fórmulas, para a gente poder entender. Deixa eu só destacar essa folha aqui, virar ela aqui. Beleza. Aqui é a relação entre as fórmulas, para poder encontrar a relação e valores elétricos no circuito. Então nós temos aqui V, né, a fórmula da lei de Ohm, e a de potência para poder você achar aí potência, a resistência do equipamento, tensão através da potência, enfim. Então como é que a gente vai fazer essa relação aqui? A gente vai ver o que eu tenho de igual nessa fórmula aqui e o que eu tenho nessa fórmula aqui com relação a outra. Então na primeira eu tenho VRI, na segunda eu tenho PVI. Então a gente vai fazer a relação entre V e I de acordo com a outra fórmula, tá? Então na primeira V é igual a R vezes I, na segunda V é igual a P sobre I. Então vamos lá, V é igual a P sobre I e na primeira V é igual a R vezes I. Show? Então na fórmula da lei de Ohm, V é igual a resistência vezes a corrente. Na fórmula de potência em corrente contínua, V é igual a P dividido por I. Show? Então, a gente fazendo a relação aqui, né? Sendo V igual a V, vai ser de um lado R vezes I, do outro P vezes I. O I passa para cá multiplicando, tá? Então, vai ficar P igual a I ao quadrado vezes R. É uma das fórmulas que a gente tem. A outra, tá? A gente vai pegar a outra variação de fórmula, tá? Conforme vocês podem ver no vídeo aí, a gente vai achar P igual a V ao quadrado sobre R, tá? Então aqui a gente está achando o I, né? Então na primeira fórmula I é igual a V sobre R, na segunda fórmula I é igual a P sobre V, beleza? Então se I é igual a I, a gente vai achar esse valor de acordo com essa soma, ó, V sobre R, que é igual a P sobre V, né? O V vai passar para lá multiplicando, vai ficar V ao quadrado sobre R, então P vai ser igual a V ao quadrado sobre R. Beleza? Essa é a outra fórmula aí que a gente vai ter. Show? Agora vamos para a associação de resistores, tá? Resistores em série. De início a gente viu que estava uma certa dificuldade aí para a gente poder
identificar o tipo de associação, tá? Qual o tipo de associação que é? Como é que eu vou identificar? Gente, nota o seguinte. Resistor em série, tá? Em série, você só vai ter um caminho para a corrente sair de A para chegar em B. E também você vai ter mais de um resistor, beleza? Então eu tenho A e eu tenho B, são os pontos da fonte. A gente esticou assim, mas também tem outras formas de representar, tá bom? Então, se a corrente vai sair daqui de A para chegar a B e só existe para mim uma forma de A chegar em B e eu tiver mais de um resistor, então esse circuito ele está em série, beleza? O outro exemplo é aqui, A. Eu tenho A aqui e tenho B. A corrente vai sair daqui, vai passar por R1, resistor 1, vai passar por R2 e vai chegar em B. Novamente, eu só tenho um caminho para A chegar em B e mais de um resistor. Tenho um circuito em série. Nesse outro exemplo aqui, a mesma coisa. Eu saio de A, passo por um resistor, passo pelo segundo, pelo terceiro e chego em B. Só tenho um caminho para poder sair de A e chegar em B. Então, eu tenho um circuito em série, tá? E qual é a característica que a gente vai enxergar aqui do circuito em série, beleza? Eu anotei algumas características aqui que, absorvendo isso aí, você internalizando esse conceito, fica fácil demais você identificar o tipo de circuito, saber como ele funciona, como ele se comporta e até calcular os valores de resistência, tensão e a tensão sobre cada resistor aqui no circuito, tá? Primeira coisa, só existe um caminho para A chegar em B. Isso aí foi o que eu acabei de falar. Circuito, ele é divisor de tensão. Como é que eu vou explicar para vocês aí circuito divisor de tensão? Eu vou explicar, depois vou falar todos eles e depois eu explico um por um, tá? O outro, a maior queda de tensão fica com o resistor de menor potência. Quarto, o valor de corrente permanece o mesmo sobre cada resistor. Quinto, a resistência total, RT, é sempre maior que o maior resistor. Então vamos explicar aí um de cada vez. Número 1 eu já falei, né, antes de começar a descrição. E aqui ele vai dizer que ele é um circuito divisor de tensão. O que seria o circuito divisor de tensão? Ele pode diminuir a tensão sobre os componentes, beleza? Ou ele pode aumentar a tensão no circuito. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu pegar uma fonte e colocar em série, coloquei duas fontes em série, beleza? Lado positivo, negativo, positivo, negativo. Quando eu coloco elas em série, vamos dizer que cada uma fornece uma tensão de 2 volts e uma corrente de 1 ampere, cada uma. 2 volts, 1 ampere. Quando eu coloco elas em série, tá? O valor que eu vou ter aqui no multímetro, vamos dizer aqui, né? Vai ser de 4 volts. Beleza? Por quê? Eu estou associando essas fontes em série. Então, ele é um circuito divisor de tensão. Então, quando a gente lê divisor de tensão, às vezes o aluno acha que só divide. Não, ela soma também, tá? Então, se eu pegar 3 baterias, vamos botar aqui, B1, B2 e B3, e colocar em série, sendo o lado inicial aqui negativo e o lado final positivo, tá? Eu vou somar os valores que ela me fornece. Então, se cada uma me fornecer 4 volts e 1 ampere de corrente, eu vou ter 4 volts da primeira, 4 volts da segunda, 4 volts da terceira. Beleza? 1 ampere, 1 ampere. Se eu ligar
as pontas do multímetro nos terminais, eu vou encontrar a soma desses valores. Beleza? Então vai ser 4 volts mais 4 volts. Que no caso ela vai me dar um fornecimento de 12 volts de tensão. Porém, a corrente aqui vai ser igual a 1 ampere. A corrente vai ser a mesma em todo o circuito. Então eu posso ter um sistema onde eu tenho 30 resistor. Eu tenho A e tenho B. A corrente que entra no circuito igual a X é a mesma que vai sair do circuito. Então, quantos resistores eu tiver aqui no circuito, a corrente que entrar vai ser a mesma que vai sair. Beleza? E a corrente aqui vai permanecer a mesma. A corrente aqui não vai variar sobre cada resistor. Então, essa é uma das características que a gente enxerga, tá? No circuito em série. Ele é divisor de tensão, tá? E com relação aos resistores, né? A maior queda de tensão vai permanecer com o resistor de menor potência. Ou seja, o resistor que tiver a maior resistência, ou seja, menor potência, ele vai ficar com a maior queda de tensão. O que isso quer dizer? No circuito, ele que vai ficar com a maior parte da tensão agindo sobre ele. Isso a gente vai ver mais para frente, vai aprender a calcular, e no cálculo a gente vai ver aí como funciona, tá? O 4, a gente falou que o valor da corrente permanece o mesmo sobre cada resistor. No exercício prático a gente vai enxergar isso aí, tá? E a resistência total é sempre maior que o maior do resistor. Então aqui se eu tenho R1, tenho R2, R3, R4, R5, R6 e R7, a resistência do total vai ser a soma. Então vai ser R1 mais R2 mais R3 e assim vai. Então no circuito em série, a soma dos resistores vai ser sempre maior que o maior resistor. Beleza? Então, temos aqui a associação em série, tá? Circuito em paralelo. Circuito em paralelo. Isso aqui mais ou menos são as formas que ele pode aparecer, vai aparecer assim, né? Pode aparecer para vocês aí de várias formas, né? Uma delas é assim, que é mais comum a gente ver, tá? Como é que vai funcionar aqui? Eu tenho mais de um caminho para A chegar em B, tá? Eu tenho mais de um caminho para A chegar em B. Então, se eu eliminar esse caminho aqui, a corrente vai vir por aqui e vai retornar, vai vir por aqui e retornar. Se eu eliminar esse caminho, ela vem por trás e retorna, vem por aqui e retorna. Então, quer dizer, eu tenho nós, né? Eu tenho diferentes nós no circuito aí, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, como é que você pode identificar um circuito em série? É igual a uma instalação como a gente faz residencial também, né? A maioria, assim, também no carro tem vários. Só você imaginar que A é uma rede e B é uma outra rede. Então, vamos chamar de A de positivo e B de negativo. Então, como que você vai ligar em paralelo aqui a situação? Você tem uma lâmpada e nessa lâmpada existem duas pernas. Toda lâmpada ela tem duas pernas, né? Duas saídas de fios aí. Então, eu tenho um circuito aqui, está desligado. Então, como é que vai funcionar? Ele vai funcionar um circuito independente, tá? Então, se eu pegar um polo da lâmpada e jogar no positivo e outra perna da lâmpada jogar no negativo, eu tenho a lâmpada funcionando. Então, a corrente está entrando aqui e retornando por aqui, beleza? Se eu pegar essa lâmpada e jogar aqui e essa daqui, eu tenho também a corrente circulando agora por aqui também. E aqui por aqui, e aqui também vai dar no mesmo, tá?
Então, essa representação aqui, ela é a mesma coisa do que a gente vê isso daqui. Tá? Não muda nada, não tem diferença nenhuma. Qual é a característica do circuito em série e circuito paralelo? Existe mais de um caminho para os elétrons saírem de A e chegarem em B. É isso aqui que eu acabei de falar, tá? Existe mais de um caminho. Se eu eliminar essa lâmpada aqui, os elétrons vêm por aqui e vêm por aqui. Se eu eliminar essa daqui, eles vêm por aqui e retornam. Se eu eliminar essa daqui, aí agora eu não tenho mais um circuito, tá? Deu o circuito aberto. O circuito, ele é divisor de corrente. Como é que ele vai ser divisor de corrente? Como é que a gente vai entender essa descrição aí? Então, eu tenho um ponto aqui A, beleza? E tenho um ponto aqui B. Show? Aqui eu tenho um resistor e aqui eu tenho outro resistor. Então, vou chamar R1 de 10 ohms, vou chamar R2 de 3 ohms, beleza? Como nós entendemos aí que na lei de Ohm a gente consegue saber que a resistência é inversamente proporcional à corrente, né? Então, resistência é inversamente proporcional à corrente. O componente de maior potência, ele tem maior fluxo de elétrons. Então, se o de maior potência ele tem maior fluxo de elétrons, então ele tem a menor resistência. Então, se eu tenho R1 de 10 ohms e tem R2 de 3 ohms, esse camarada aqui, ele é mais potente. No circuito, esse daqui é o menos potente. Então, quando ele fala que o fluxo de elétrons fica com um componente de maior potência, ele está dizendo que I, nessa parte aqui do circuito, nesse resistor, I vai ser maior do que nesse camarada aqui. Então, no circuito em paralelo, a tensão, se aqui for uma tensão de 20 volts, eu vou ter 20 volts agindo sobre os dois resistores. A tensão aqui vai ser a mesma em todo o circuito. Eu vou ter uma variação de corrente. A corrente aqui é que vai variar, entendeu? De acordo com os valores de resistência e os valores de potência de cada resistor que está no circuito. Beleza? 4. O valor da tensão permanece o mesmo, eu acabei de explicar. A resistência total é sempre menor que o menor resistor. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo aí e descobrir isso daí? Então, eu tenho aqui no circuito um resistor de 10 e um resistor de 3. A menor resistência é 3 ohms. Então, nessa resistência total aqui, o valor tem que dar menor do que 3, tá? Então, a gente vai fazer a conta aí, a gente vai aprender a fazer essa conta aí para poder identificar como a gente vai achar esses valores, tá? Então, vamos chegar lá, então. Como é que a gente vai fazer? Deixa eu redesenhar aqui, tá? Vou redesenhar para ficar mais fácil. Então, 10 ohms, 3 ohms, tá? A gente vai pegar, eu gosto de circular para poder não me perder, às vezes num circuito grande, tá? Quando eles forem diferentes, o resistor for diferente, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar, vamos chamar esse aqui de R1 para ficar fácil e esse aqui de R2. A gente vai pegar R1, multiplicar por R2 e dividir esse valor pela soma de R1 mais R2, beleza? Quando for diferente. Então, se eu consigo identificar que o circuito está em paralelo, beleza? Consigo identificar que o circuito está em paralelo. E eu preciso fazer a relação de equivalência, eu quero saber, a relação de equivalência não, a resistência equivalente do circuito, se eles são diferentes, tá? Se eles são diferentes, eu vou pegar R1, que é esse resistor, multiplicar por R2, multipliquei, e vou dividir por R1 mais R2, tá? Então, eu tenho aqui 10 vezes 3, e vou dividir por 10 mais 3, tá? Então, eu vou ter 10 vezes 3, eu vou ter 30 dividido por 13. Então, 30 dividido por 13 vai dar 2,30.
2,30. 2,30 o quê? Nós não estamos trabalhando com resistência, então a resistência total vai ser 2,30 ohms. É o valor de resistência do circuito. Beleza? Então aqui nós temos um exemplo aqui, né? Já pronto, com resistores diferentes, tá? Temos o circuito aqui, tá? R1 e R2. R, gente, pode ser lâmpada, pode ser um motor, qualquer um consumidor, tá? A gente pode estar chamando de R, beleza? Então, como eles são diferentes, nós vamos ter R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, tá? Vou virar a folha aqui. E aqui a gente vai ter os valores. Essa é a fórmula aí. E agora com resistores iguais. Com resistores iguais, como é que a gente vai ser? Identificamos, né? Identificamos aqui. Deixa eu botar aqui que eu botei os valores e esqueci de marcar aí. Nós identificamos aqui que o circuito é em paralelo, tá? É em paralelo, nós temos aqui nós, tá? Temos aqui os nós aqui, o circuito. Identificamos que é em paralelo. Todos os resistores são iguais, resistores de 15 ohms. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor do resistor, dividir pela quantidade de resistores. Então, aqui eu tenho um resistor de quantos ohms de valor? 15 ohms. Quantos resistores no circuito eu tenho de 15 ohms? 3. 15 dividido por 3. Então, a resistência total desse circuito é de 5 ohms. Tá? E agora com mais de 2 resistores diferentes. Como é que a gente vai fazer com mais de 2 resistores? Na aula eu havia falado com vocês para a gente vir redesenhando o circuito, beleza? Então, é aqui, ó, sempre vai resolver de trás para frente, ou seja, do sentido oposto para a fonte. Então, desse lado aqui eu tenho a fonte, beleza? Desse lado aqui eu tenho a fonte. Então, eu vou começar a resolver daqui para lá, tranquilo? Então, aqui, ó, a gente vai chamar, você vai separando aqui as duplas, né? Eu gosto de chamar de RA, RB, RC, para ficar mais fácil, tá? E aqui você vai ver, ó. Então, eu tenho R2 e R3, 15 e 10, beleza? Então, são diferentes. O que nós vamos fazer? Multiplicar R1 vezes R2 e dividir por R1 mais R2. R1 não, R2 e R3. R2 vezes R3, beleza? R2 vezes R3 dividido por R2 vezes mais R3. Então, eu vou ter 15 vezes 10 dividido por 15 mais 10. Dá 150 por 25. RA é igual a 6 ohms. Então, RA vai ser essa dupla. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai redesenhar o circuito. Nós vamos desenhar aqui, refazer esse resistor de 4 ohms aqui no circuito. E agora vamos acrescentar RA no lugar desses dois. Então, vamos fazer um outro nó aqui, uma outra malha. E vamos ter agora aqui o de 6 ohms. E agora a gente redesenha, né, e faz. Agora, são iguais? Não são iguais. São valores diferentes. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6. Então, eu vou ter 24 por 10, vai dar 2,4 ohms. Então, a resistência total desse circuito aqui é 2,4 ohms. Beleza? Então, agora vamos ver aqui circuito misto, né? Que é o circuito série em paralelo. Isso quer dizer o quê? Que no mesmo circuito nós temos resistores em série e resistores em paralelo. Então, gente, não muda nada, tá? A gente vai vir resolvendo da mesma forma, de trás para frente, tá? Então, eu coloquei uma setinha aqui para vocês aí poderem acompanhar. Direção de resolução. A gente vai sempre resolver de trás para frente. Então, é o circuito que mistura série e paralelo, conforme vamos tratar o circuito em série e o circuito paralelo como paralelo. Isso quer dizer o quê? Que o que for em paralelo, a gente vai usar a fórmula para paralelo. E o que for em série, a gente vai usar a fórmula para série, tá? A gente vai começar a resolver o exercício do final em direção à fonte, né? Isso eu já falei. Então, como aqui ele está em paralelo, beleza? Nós vamos aplicar a forma de paralelo. Como aqui redesenhou
e agora ele está em série, ou seja, eu sei que ele está em série porque só existe um caminho para A chegar em B, e eu tenho mais de um resistor. Então, o que eu vou fazer? R3 mais RA. Então, eu tenho aqui o valor final de resistência de 7,61, né, que é resultante de todos esses valores aí, beleza? Então, circuito misto também é só a junção de circuito série paralelo. Não vai mudar praticamente nada não, tá? Então, aqui está o redesenho, né, o redesenho do circuito misto, né? Tem aqui, para não ter mistério não, muito tranquilo, né? Tem aqui como a gente vai fazer. E agora a gente vai partir para um outro assunto. Eu vou dar um pause no vídeo aqui, para poder também não ficar muito longo, e a gente vai partir para as resoluções aí e análise de circuito.